Que Pedro tenha aprendido muitas coisas nessa quarentena já não é novidade. Esses dias estava estudando a história de Zumbi dos Palmares, tarefa virtual enviada pela professora da escola, em celebração ao dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. E não é que mais uma vez Pedro viveu uma grande aventura? Pedro estudava sobre a colonização, período em que o povo negro muito sofreu, resistiu e lutou para libertar-se da escravização no Brasil. Pensava entristecido em como milhões de africanos foram arrancados de seus territórios pelos invasores colonizadores europeus para serem escravizados em diversas partes do planeta, inclusive em nosso país. Lia sobre o assunto, como de costume, deitado à sombra da mangueira no quintal de terra de sua casa, e de repente sentiu os raios suaves de sol da manhã aquecendo sua pele. Enquanto ainda pensava neste triste período da história da humanidade, foi surpreendido pelo lindo pássaro de penas coloridas e brilhantes que se aproximava dele, aquele do universo paralelo. Pedro o reconheceu imediatamente, e animado com a possibilidade de viver uma nova experiência naquele mundo mágico, não esperou nem um segundo. E assim que o pássaro pousou, lhe disse: Pedro, venha sob minhas asas. De pronto, ele lá se acomodou. No caminho, Pedro perguntou: Qual é seu nome? Esqueci de te perguntar da outra vez. Meu nome é Sankofa, Pedro. Disse o esplendoroso pássaro. Sankofa é um nome muito bonito, mas também bem diferente. Tem algum significado? Sim, é um nome africano e tem relação com a forma como eu me alimento, me voltando para trás para apanhar as sementes que caem sobre as penas das minhas costas. Ao voltar-me para trás, olho também para meus antepassados, alimento minha ancestralidade, valorizo as minhas raízes. Contudo, não permaneço no passado, eu sigo em frente, com orgulho da história do meu povo. Que bonito! De repente, Pedro sobrevoava com Sankofa por um lugar muito diferente, uma região bastante íngreme, com serras e matas densas e fechadas. Entendendo que já não estava mais no quintal de sua casa, ao descer das asas de Sankofa, perguntou: Onde estou? Você está no Quilombo dos Palmares, Serra da Barriga, capitania de Pernambuco. A propósito, meu nome é Dandara. Pedro, deslumbrado, lembrou que havia estudado sobre Dandara no projeto social que participa, o Vivências em Atividades Diversificadas de Lazer, e que Dandara é a célebre guerreira que tudo entende sobre táticas de proteção do território do Quilombo dos Palmares e das técnicas de capoeira. Muito animado, curioso e feliz se mostrava Pedro por conhecê-la. Oi, Dandara. Eu sou o Pedro. Comecei a estudar sobre o Quilombo dos Palmares essa manhã. E também já conversamos sobre você no projeto. Você pode, por favor, me falar mais sobre você e o Quilombo? Me acompanhe, Pedro. Eu vejo que está mesmo curioso e interessado. Enquanto a seguia, pensou: Será que vou conhecer também o... Antes que pudesse terminar seu pensamento, Dandara interrompeu. Esse é Zumbi, nosso líder. Zumbi, esse é Pedro. Olá, Pedro. Seja bem-vindo ao Quilombo dos Palmares. Conte-me sobre você. Por que está aqui? Obrigado, Zumbi! Estou aqui para entender melhor o que é o Quilombo dos Palmares. Minha professora da escola e os educadores e as educadoras do projeto disseram que você e Dandara são muito importantes para a história do Brasil. Que bom saber disso, Pedro. Como pode ver, somos uma comunidade formada por negros e negras que conseguiram fugir da escravização, dos trabalhos forçados, dos maus tratos e das torturas dos senhores de engenho, e nos refugiamos em lugares de difícil acesso, como matas fechadas e serras, inclusive com a ajuda de amigos e amigas de povos indígenas que bem conhecem o território.
Neste e em outros lugares desse imenso Brasil, formamos comunidades que demos o nome de quilombo. Este, como já sabe, é o Quilombo dos Palmares. São muitas as batalhas que enfrentamos cotidianamente contra o exército português, expedições enviadas pelos senhores de engenho e capitães do mato. Por isso, precisamos sempre estar atentos e atentas, pensando em estratégias de proteção e combate, unindo nossas forças para nos defender dessas pessoas que querem tirar nossa liberdade, nossa vida. Vou contar um pouco da minha história, para que entenda como cheguei até aqui. Pedro mal piscava, ouvia tudo atentamente. Nasci livre aqui em Palmares, mas fui capturado quando tinha 7 anos e entregue como escravizado a um padre chamado Antônio Melo. Meu nome foi trocado para Francisco e aprendi a falar português e latim. Aos 15 anos, consegui fugir e voltar para casa. Quando cheguei, passei a orientar os palmarinos com táticas de proteção do território e de ataque aos invasores. Libertamos e protegemos muitos dos nossos. Quando nosso líder até então, Gangazumba, morreu, eu assumi seu lugar como líder do Quilombo. Desde então, continuamos lutando contra as tropas portuguesas, holandesas e de senhores de engenho, que querem destruir nosso espaço para nos escravizar novamente. Zumbi, percebendo que Pedro estava emocionado e preocupado, acrescentou: Estamos protegidos aqui, Pedro. Fizemos muitas armadilhas e cercados de paliçada nos arredores do quilombo para nossa segurança. Vem, vamos caminhar para que conheça melhor as pessoas e o lugar. Pedro ficou mais calmo ao ouvir as palavras de Zumbi. Enquanto caminhavam, aproveitou a oportunidade para ir observando tudo e fazer mais perguntas. Zumbi, o quilombo se chama Palmares por causa dessas árvores? Isso mesmo, Pedro, você é observador e inteligente. Nessa região temos muitas palmeiras. Essas árvores nos ajudam na produção de ferramentas e na construção de nossas casas. Dandara, que passava naquele exato momento próximo a eles, escutando a pergunta de Pedro, complementou: As palmeiras também produzem o palmito, Pedro, um gostoso e nutritivo alimento. Bem lembrado, Dandara. Também plantamos mandioca, feijão, batata, milho e cana-de-açúcar. Com a mandioca fazemos farinha e com a cana-de-açúcar produzimos nosso melaço. Da nossa colheita, conseguimos manter contato com algumas pessoas dos vilarejos no pé da serra e trocamos algumas coisas. Assim, quando falta algo, conseguimos repor. Na minha casa, eu também como esses alimentos. Eu gosto de todos, mas meu preferido é a batata. Que bom saber disso, Pedro, pois é o que temos para o almoço de hoje. Vem, vamos almoçar juntos. Depois do almoço, enquanto descansava um pouco, Pedro viu de muitos dos moradores e moradoras de Palmares as emocionantes histórias sobre como fugiram da escravização nas fazendas e dos senhores de engenho. Mais tarde, enquanto continuava a caminhada pelo quilombo com Zumbi, Pedro avistou um grupo de crianças brincando e dançando entre as pessoas que habitavam aquele lugar. Ficou feliz por saber que as crianças dos quilombos também brincavam livremente como ele, Isa, Cauã e Rajadinho brincavam no quintal de suas casas. Próximo às crianças, avistou também alguns adultos e perguntou curioso: Aquelas pessoas estão dançando, Zumbi. Isso também, Pedro. Chegue mais perto para observar melhor. Uau, olha só aquele golpe. Isso é capoeira, né? Eu já joguei algumas vezes no projeto. Muito bem, Pedro. É isso mesmo. Essa é uma forma de manter nossas tradições e também de, disfarçadamente, nesse jogo de luta dançada, praticar movimentos de ataque e de defesa com o próprio corpo. Assim, conseguimos melhor desenvolver nossos sentidos, capacidades e habilidades, nos preparando para a resistência e luta contra a escravização, opressão e violência praticada pelos feitores e capitães do mato, conquistando nossa liberdade. Capitães do mato e feitores? Quem são eles? São alguns homens encarregados de capturar escravizados fugitivos. Precisamos estar sempre preparados, Pedro.
Quer tentar alguns golpes? Sim! Então Zumbi, Pedro, Dandara e outros moradores e moradoras de Palmares passaram boa parte daquela tarde jogando, lutando e dançando capoeira. Aprendeu defesas como negativa e cocorinha, ataques como bênção e rabo de arraia. Pedro até aprendeu a tocar um instrumento musical chamado berimbau, de som muito bonito, e que animava a roda de capoeira. Depois de tanto jogar, dançar, lutar, Pedro bebeu fartos goles de uma água bem fresquinha do pote de barro e se colocou a descansar ao pôr do sol. Dandara e Zumbi sentaram-se ao seu lado, embaixo de uma palmeira para também descansarem. Pedro sentiu que aqueles seriam seus últimos momentos por ali, e quis aproveitar para agradecer por aquele maravilhoso dia que passaram juntos. Obrigado por esses momentos. Eu aprendi muito com vocês. Fico muito feliz com isso, mesmo sabendo que ainda devemos resistir e lutar para nos tornarmos respeitados e valorizados no Brasil. Sim, Pedro, essa luta é necessária para que você e seus amigos e amigas saibam da nossa história e tenham forças para continuarem lutando e esperançando. E é muito importante vocês conhecerem e compartilharem a nossa história, unindo forças com todos e todas. Dandara complementou. Nossa força estará com vocês. Emocionado e sentindo as lágrimas escorrerem pelo seu rosto, Pedro foi abraçado por Dandara e Zumbi. Sentiu o quentinho no coração e soube que essa força estaria sempre com ele e que ele também poderia compartilhar com todos e todas. Pedro fechou os olhos, sentiu uma brisa e os últimos raios de sol aquecendo sua pele, sensação que já conhecia, e de repente surpreende-se com um miado de rajadinho. Ao abrir os olhos, já estava de volta no quintal de sua casa. Emocionado com tudo que acabara de viver, escutou Isa chamando por Cauã. E enquanto caminhava em direção à mangueira no quintal, Isa perguntou para os amigos. Já fizeram a tarefa da escola? Eu já fiz a lição. Achei muito triste o que aconteceu com as pessoas africanas e seus descendentes daquela época. Sofrimento muito parecido com as histórias que minha avó conta sobre meus antepassados, os povos indígenas. Eu também achei, Cauã. E minha mãe disse que devemos sempre nos lembrar disso, pois aquelas pessoas nos ajudaram a conquistar muito dos nossos direitos de hoje. Eu conheci Zumbi dos Palmares e Dandara. Curiosos, Isa e Cauã escutaram atentamente cada palavra da incrível experiência que Pedro viveu naquele dia. Depois também contaram tudo a seus familiares, e por WhatsApp aos educadores e educadoras do projeto Vivências em Atividades Diversificadas de Lazer, para que divulgassem todas as informações pelo canal do YouTube do projeto. Para que todas as pessoas que ouvirem a história saibam que dia 20 de novembro foi escolhido para homenagear Zumbi e a luta do povo negro por liberdade, pois tal líder do Quilombo dos Palmares morreu nessa mesma data, em 1695, lutando por isso. Dandara, sua companheira, também esteve até o fim nessa luta. Para que todos e todas também saibam que o Dia da Consciência Negra é para ser observado todos os dias, pois negros e negras enfrentam preconceito e discriminação racial diariamente e nos mais diversos espaços. Mais do que isso, saber que se trata de uma luta de todas as pessoas, sejam negras, brancas, indígenas, asiáticas. E não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Todos e todas têm direito à identidade, à expressão de sua cultura, ao reconhecimento do saber do seu povo, à igualdade de oportunidade, à liberdade de ser e o direito à vida plena e feliz.